Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e saber que há uma presença manifesta de Deus. Há um Deus onipresente, onde Ele está em todo lugar, mas há um momento onde Deus manifesta essa sua presença. E Deus trabalha com corações, essa é a grande realidade. Quando duas pessoas vêm no culto, uma com o coração fechado e outra com o coração aberto. Deus se manifesta no mesmo ambiente para aquela pessoa que veio com o coração aberto, ao ponto que aquela pessoa que veio com o coração fechado pode ter sido o pior culto da vida dela. Então a gente vê que é uma questão de coração, de permanecer na presença de Deus, de entender, conhecendo o próprio Deus. E foi isso que Moisés se aproxima lá em Êxodo 3, se aproxima do fogo de Deus, se aproxima de algo assim sobrenatural. O que atraiu Moisés foi a permanência do fogo queimando e não consumindo. É o que diz aqui no verso 13. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E isso impressionou Moisés. E isso que precisa impressionar as pessoas que vivem ao nosso redor. É o fogo de Deus queimando no nosso coração. Queimando no sentido de manter aceso o amor, independente do que passamos, das provas, das lutas, das enfermidades, das adversidades, continua pegando o fogo de Deus na nossa vida. O amor ainda continua ardente no nosso coração. Nós não abandonamos o primeiro amor, mas o primeiro amor continua vivo no nosso coração. E esse fogo, quem é que acende? É Deus. Não somos nós que acendemos, é Deus quem acende. E Levítico 6 fala isso: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo que tomou o coração de Paulo, esse fogo que tomou o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que arriscaram a sua vida para permanecer firme em Deus e não se dobrar ao decreto de Nabucodonosor. É esse fogo que nos faz não negar Jesus. É esse fogo que precisa arder. E Romanos 12 diz que nós somos o altar de adoração, o sacrifício vivo, que tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. E no altar tem fogo. E é o que está dizendo aqui: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então haja que houver, às vezes vem enfermidades, querem apagar o fogo, mas se temos o fogo de Deus aceso, o fogo de Deus é maior. Tanto que Hebreus 11 vai dizer que pela fé muitos extinguiram o poder do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham tanto fogo de Deus na vida dele, um dia foi aceso. Daniel foi aceso ao ponto que a Bíblia diz que pela fé eles fecharam a boca de leões, extinguiram o poder do fogo. Porque quem tem o fogo, a paixão, a vida de Jesus na sua vida acesa, não há poder de fora que apague esse fogo. Havia o fogo lá na fornalha de Nabucodonosor, fortíssimo, ao ponto que matou todos os soldados que levaram lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o que aconteceu? Que quem tem o fogo de Deus, não apagado, mas aceso, em chama na sua vida, não sufoca o poder do fogo de morte, o fogo natural. O fogo de Deus na minha vida e na sua vida é mais forte do que a morte. O fogo de Deus na minha vida e na sua vida é mais forte do que o fogo de lenha, de combustível deste mundo. Nada pode ofuscar, nada pode apagar o fogo de Deus na minha vida e na sua vida, a menos que a gente decida não alimentar mais esse fogo. Não colocar mais a humildade, que é a lenha, não colocar mais a nossa natureza diante do Senhor rendida, que é a lenha, que é o combustível para esse fogo queimar. Que nós tenhamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida
e que essa chama que o Senhor acendeu possa continuar queimando, queimando, e nós vamos vencer, independente das lutas, das adversidades. Nós continuamos olhando para o alvo, nós prosseguimos, vamos combater o bom combate. Há uma carreira e nós vamos vencer essa carreira, porque o Senhor acendeu o fogo sobre a nossa vida, o fogo que Deus acendeu, Deus que acende, Deus acendeu na sarça, Deus estava acendendo o coração de Moisés. E esse fogo nunca mais se apagou do coração de Moisés. É o exemplo que nós temos para viver uma vida cheios do fogo da presença de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia e que o Senhor possa resplandecer, e que o fogo de Deus, o fogo santificador, o fogo purificador, seja notório na minha vida e na sua vida. Que jamais se aparte sobre o altar o fogo da presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.